E o Corinthians chega à decisão, mas quarta-feira já tem uma pedreira pela frente. Miller, fala um pouquinho pra gente aí desse Corinthians classificado, vai firme e forte. Daqui a pouquinho vamos falar de Palmeiras e São Paulo, enfim. Como é que você está avaliando este Corinthians do Ramon, que passou uma semana apertada, deu um respiro, mas quarta-feira tem outra decisão, Miller? É claro que são duas realidades diferentes, né? O Corinthians tem uma boa campanha, melhor campanha no Campeonato Paulista, é bem verdade. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar tudo que a imprensa falou nesse pós-jogo. Muitos elogios a essa grande classificação do Timão. Saiu na frente, né, com o gol do Yuri Alberto, sempre o Yuri Alberto marcando. Depois tomou um empate lá do Tiquinho Soares e no segundo tempo naquele chutaço do Garro ali dentro da área, né, aquela bola de, nossa, ali pega, não acerta um chute, vai no ângulo. Um golaço do Timão, 2-1. O Neymar ficou no banco, acabou não entrando, muita polêmica nessa não entrada do Neymar. Muitos falaram que ele foi curtir o carnaval, então acabou não dando 100% ali para poder jogar essa partida. Acabou nem entrando, ficou no banco e o Corinthians foi lá e conseguiu uma grande classificação. Vai em busca do título, muitos elogios da imprensa, é isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link lá do programa Mesa Redonda da Gazeta estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Ser demitido ainda hoje ou amanhã se não vencesse. É a cultura do futebol, não é, Deola? E uma vitória para dar um refresco. E a pergunta de imediato, fala um pouquinho do jogo, vocês ficam à vontade para falar do jogo. E eu também já emendo a pergunta, a classificação do Corinthians passa pela ausência do Neymar hoje? Passou pela ausência do Neymar? Eu acredito que contribuiu muito. O Santos, sem o Neymar, é um time que vai brigar por uma parte mais baixa aí, né? Agora, com o Neymar, é óbvio, mas é um jogador só, o esporte é coletivo, não. Mas o Neymar vai atrair a marcação vai ser mais dura, vai ter outros jogadores que vão poder jogar, você tem Soteldo, você tem outros jogadores. Então, obviamente, foi um jogo mais tranquilo pro Corinthians por conta disso, né? E você falou, futebol é isso mesmo. Um jogador, um treinador que estava para ser demitido pode ser campeão. A gente estava até falando aqui agora há pouco do caso do Yuri Alberto, né? Que menos de um ano atrás era para ser escorraçado do Corinthians, sai lá pela porta do fundo e hoje é o craque do time. Então, assim, o imediatismo aqui do futebol brasileiro propõe, né? Tem essas coisas. Vocês acham que o Corinthians está jogando realmente para chegar à decisão do Campeonato Paulista? O Corinthians está convencendo? E eu vejo de uma outra forma. O Corinthians termina o ano muito bem, né? Dá aquela arrancada espetacular. Começa o ano bem no Campeonato Paulista e chega agora na reta final do Paulista, é verdade que finalista, mas chega em queda de produção. Eu não estou vendo o Memphis produzir o que tem que produzir. O Memphis pegou a 10 e parou. Né? O importante era pegar a 10. Pegou a 10 e parou. Não está jogando. No meu ponto de vista, aquilo que pode jogar ou aquilo que se espera dele. E o Corinthians chega à decisão, mas quarta-feira já tem uma pedreira pela frente. Miller, fala um pouquinho pra gente aí desse Corinthians classificado, vai firme e forte. Daqui a pouquinho vamos falar de Palmeiras e São Paulo, enfim. Como é que você está avaliando este Corinthians do Ramon, que passou uma semana apertada, deu um respiro, mas quarta-feira tem outra decisão, Miller? É claro que são duas realidades diferentes, né? O Corinthians tem uma boa campanha, melhor campanha no Campeonato Paulista, é bem verdade. Né? Hoje, tecnicamente, o jogo não foi muito agradável, não foi muito bom o jogo, né? Mas eu acho que o Corinthians começou bem, depois o Santos equilibrou, empatou, mas o Corinthians tem mais recursos, né? O time é mais completo do que o time do Santos. O time do Santos tem valores individuais, o ataque é bom, mas do meio campo para trás o time do Santos tem muita dificuldade para poder marcar, para poder fechar uma diagonal, né? Então acho que hoje o Corinthians, apesar de não ter sido um jogo maravilhoso, não ter feito um bom jogo, mereceu a classificação. E a questão do Neymar, que a gente estava comentando aqui, que o Deola falou, e o Deola falou muito bem. Eu acho que o Santos deu essa alavancada no Campeonato Paulista no momento em que o Neymar chega e entra no time. Porque antes do Neymar chegar e algumas contratações chegarem, o Santos era um time horroroso, era um time digno de Série B. Era um time que, se fosse mantido, cairia de novo no Campeonato Brasileiro. Chegaram alguns jogadores, alguns reforços e o Neymar. E aí o time cresceu de produção. Na semana passada nós falávamos que o Santos até poderia chegar com certo favoritismo nesse jogo contra o Corinthians por causa dessa ascensão do time e do Neymar. Aí no momento em que o Neymar não pode jogar, de repente até inconscientemente os jogadores do Santos que entram em campo sentem a ausência do Neymar.
cresce a responsabilidade de quem está em campo para tomar conta, para chamar a responsabilidade, que seria do Neymar, e isso é óbvio que atrapalha um pouco. E o Corinthians, com aquela torcida que inflama, né? O Corinthians, quando joga nota 5, com a torcida joga nota 6, nota 7, porque o torcedor realmente do Corinthians faz a diferença. Quando saiu o gol do Santos, parece que caiu o disjuntor da torcida. Ô, lá Rafa, na mas eu queria falar uma outra coisa interessante. Pode, claro. É o seguinte, não era uma final hoje? Sim. Então, agora a pergunta é a seguinte, o Neymar se poupou porque estava machucado ou para a seleção? Desconforto, né? Eu já Agora falei a gente sobre não isso, eu já sabe. falei sobre isso. Lembra que eu falei? Sim. No Gazeta, Michel, você lembra? Aham, Eu você falei assim, falou. olha, 2 anos parado, etc, etc. Espero que não, mas a contratura, o jacaré vai morder. E aconteceu. É. A seleção brasileira, pro Neymar hoje, não quer dizer nada. Eu já te falei isso, que não convocaria ele. O fato é que ele está machucado. Joga-se com uma perna só hoje, porque é decisão. Mas ele não é jogador do Santos? Joga a final. Ele vai ficar no banco por quê? Pra quê? Joga com uma perna só. Quantas vezes eu joguei com uma perna só? Clássico, decisão e etc. Porque não era nada grave, você tá dizendo, né? Tipo, não A é. contusão Quando você tá muscular. lá no banco de reservas, né? Eu imagino assim, Deola, Mira. Quando você coloca o jogador no banco de reservas, com a camisa, Em tese, ele teria condições em de jogo. tese você imagina, você cria uma expectativa ou não? O Garrafa, ele é o melhor jogador do time, do futebol brasileiro, etc, etc, etc. Uma decisão, ficar fora? Vai ficar no banco? Vai ficar lá? Não, vem, eu vou dar uma força pra você. porque Ô, agora cara, tá ele, vendo? olha O aí, negócio é quando você fala desconforto, Para dá com margem isso. para interpretação. Que desconforto é esse, né? uma dorzinha ou uma É lesão? uma dorzinha, tá aberto, né? Abriu realmente o músculo da coxa. O que aconteceu? Né? Agora, se é uma contratura, se é uma fibrose, se é alguma outra coisa. Garrafa, Mas eu acho que tem até eu um- não concordo, desculpa, eu não concordo dele ter ficado fora e não ter ido pro pau. Por sacrifício, em outras palavras, como de na gíria. Que era Entendeu? esse era o jogo, É, né? ele vai jogar, ele vai jogar que contrato jogo? curto de Campeonato 6 meses. Brasileiro? Era um jogo. É decisão, Edu, eu então, acho. ó, Edu, peraí. é decisão, olha Miller, isso. pro Edu falar, o Chile está separando com a nossa produção uma sonora do Caixinha, uma outra declaração do Caixinha sobre esse desconforto do Neymar para ver se a gente esclarece isso, porque aqui para nossa bancada, obviamente que a classificação do Corinthians, independentemente de rendimento, passa pela ausência do Neymar. Pois não, Não, e Edu? assim, a gente tem que lembrar, eu acho que o Corinthians já começa a ganhar o jogo com a escalação do Santos sendo revelada. O cara bate o olho e fala, cadê o Neymar? Pô, o homem não vai jogar. E aquilo você já entra em campo com uma situação, o Miller jogou, o Deola também, totalmente diferente. Você já imagina, o zagueiro já falou, opa, então nós vamos postar do plano B, porque o plano A era tentar anular o Neymar. E outro ponto, que aí quando o Miller fala, e aí cabe essa interpretação que é muito maior, vamos pegar as datas aqui, eu fui até olhar, Miller, ó, o Brasil joga com a Colômbia dia 20 e com a Argentina dia 25. As finais do Paulistão, dia 27 é o último jogo. Então teríamos o primeiro jogo, o Neymar viajaria para os 2 jogos da seleção e retornaria com o Santos indo à decisão, né, que seria passando hoje, para o jogo, depois desse jogo contra a Argentina. Obviamente que aqui ninguém, e aí quando o Miller fala, é a tentativa de tentar entender realmente nessa busca Claro. pela informação do quê? O que foi? Ele poupou, realmente poderia gravar? Ah, claro que o estado clínico do jogador, Garrafa, todo mundo sabe que o cara não vai pôr para arrebentar o Neymar. Só que o cara, a intenção e o olhar não vai colocar o jogador para estourar. A chance de agravar sempre existe. Só que o jogador. mas ele é e jogador do Santos. Ô, Garrafa, e eu quero lembrar que o Neymar é um cara que nunca na história dele como jogador, ele nunca gostou de ficar fora. Talvez ele estivesse com uma questão muito mais intensa do que foi revelado. Foi noticiado. E aí a galera só põe ele ali para tentar dar uma assustada. Você já tem, Chile, a declaração do Caixinha aí? Tá, assim que você tiver, fica Ô, tranquilo, Garrafa, Chile. ô, Assim que Garrafa. você tiver, você pode me passar que a gente tá em cima Garrafa, desse assunto aqui. Se eu sou o Neymar, eu ligo pro Dorival e disse, olha, eu não vou pra seleção, eu vou disputar a final com a perna só com o meu time, que é uma final, uma decisão de campeonato, Pois é. vale uma vaga pra final, e não dá pra mim ir pra seleção, porque eu vou jogar meia boca, e até o dia 20 e 25, os 2 jogos, eu não vou conseguir recuperar. Até porque o jogador acima de 30 anos, a recuperação é muito mais demorada, é diferente. Muda-se biologicamente o jogador. Então ele deveria ter jogado esse jogo hoje, com a perna só. Olha a imagem exclusiva que a gente tem. Tá aí, ó. Antes do jogo, aí eu quero a opinião específica do Deola e do Miller, 2 ex-atletas. Hoje eu não tenho o Paulo está em viagem pela Europa, o Chico está em férias. Nós temos 2 ex-jogadores aqui, o Deola e o Miller. Ó, mão na coxa. Pode pegar desde o início. Quem fez a imagem? Se tiver depois o nome do nosso cinegrafista aí, parabéns, porque são imagens exclusivas aí do aquecimento do Neymar antes do jogo, no bobinho.
Vamos ver desde o início, se puder recuperar, Chile. Ele ia jogar, Né? então. Vamos ver como é que foi. Aí eu quero que o Miller e o Silvio Procópio. Parabéns ao Silvio, a toda a nossa equipe aí. Se puder colocar, pode voltar, parar e colocar desde o Eu início. acho que esse bobinho aí era o teste pra ver se ele jogaria. exatamente. Esse bobinho era o teste pra ver se ele ia aguentar jogar. Olha lá, vamos ver, ó. Umas corridinhas, Ó, uns dá aquela pontezinhos. corridinha. Quem tem... Miller, fala um pouquinho sobre... O deslocamento ali, ele tá com a perna mais dura, né? Eu acho até que ele tentou jogar, cara. Não sei, é difícil. O que o Miller falou é isso aí, de olhar, né? Garrafa. Fala, Miller. Fala, eu quero ouvir você, Miller. Ô, Garrafa, pelo amor de Deus. Ah. Eu tô te falando. Uma decisão, quantas e quantas vezes eu joguei com uma perna só? Várias. Toma uma filtração, vai pro pau, meu. Sacrifício. O Santos é o time dele, não é a seleção brasileira. Ele deveria ter ido pro jogo com a perna só. Nem que jogue 10 minutos, Eu tô te sentiu. falando, dá um tapa na bola, deixa o atacante com o pé na cara do gol e acabou, tá tudo É certo. claro, né, Deola, que essa corridinha aí que ele vai ver, ó, é subjetivo, mas ó, você não tem, você tem o Neymar em campo, assim, lógico que a gente não pode, nós não somos médicos, nada, mas a palavra de vocês como ex-atletas é importante. Eu acho que assim, se fosse outros tempos, eu acho que é igual o que o Miller tá falando. Outros tempos talvez iria com uma dor, suportando uma dor. Eu acho que hoje em dia, até a própria medicina do futebol já tá diferente e eles estão tirando por GPS, eles estão tirando do jogo, né? Então tá um pouco diferente do nosso tempo, jogador né? da base, é 16 anos de idade, usa GPS. Mas 16 anos de idade. Mas Não, quantas vezes a gente jogou com o tornozelo torcido, Pelo amor de fazia Deus. uma bota, fazia alguma coisa, tinha alguma coisa, você tomava infiltração e ia. Ô, Mas Garrafa, são outros tempos. Isso aí é um teste, beleza. Só Tá. que a palavra final não é do GPS, não é do preparador, não é do doutor, não é do fisiculturista, etc. É do jogador. É do jogador. Ele tem que dar. Olha, eu tô bem. Vou eu pro jogo. vou pro pau, eu vou pro jogo. Agora eu entro em campo, fico ali, tá? Agora, se eu ficar muito pensando na condição, eu não vou jogar. E aí, pra você, o Neymar deu o miguezinho, poderia jogar ou não? Ficou essa confusão, né? Essa grande polêmica aí nesse jogo. Isso porque o Neymar, a princípio, jogaria, porém acabou não atuando, né? Não atuando nem sequer um minutinho nessa grande partida. Uma decisão importantíssima ali, essa semifinal, né? Jogo único, Corinthians em casa, então assim, você pensa que poderia ter jogado. A gente não sabe realmente qual o grau da lesão, se existe uma lesão, se era só uma preocupação, enfim. Acho que isso não será revelado, porém dá muita margem ali para várias polêmicas, já que com o Neymar certamente o Santos seria bem mais competitivo, até bateu de frente, porém o Corinthians em casa é um time muito difícil, mas muito difícil de ser vencido. Hoje ficou muito claro isso, certo? Que é uma grande motivação para o jogo de quarta. Diz o que você pensa, comente abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!